Vacina para abordarmos um tema tão importante e interessante como é o daltonismo e muitas vezes desconhecido pela população, justamente porque se tratando de mulheres, 0,05% das mulheres no planeta apresentam daltonismo. É uma porcentagem muito pequena. No caso dos homens, essa porcentagem é um pouco maior, ela fica entre 5% e 8%. Já vamos entender o porquê disso. Basicamente, o daltonismo é a cegueira de cores. A pessoa, então, daltônica, ela tem dificuldade na percepção de cores. Principalmente vermelho, verde e azul. É o embaralhamento dessas cores. E por que isso acontece? Essa herança genética, ela afeta células da retina. São células denominadas cones. O que os cones fazem? Vou pegar uma ilustraçãozinha que eu fiz aqui. Os cones que ficam na região central da nossa retina, capturam os comprimentos de onda dessas cores aqui. Então nós temos 3 tipos de fotorreceptores. Nós temos fotorreceptores vermelhos, nós temos fotorreceptores azuis e temos fotorreceptores verdes. A pessoa que porta o daltonismo, ela tem então uma má formação dessas células aqui, desses fotorreceptores. Sendo assim, eles não conseguem capturar essa informação do meio externo. Então, o daltônico ele vai ter dificuldade em interpretar esses comprimentos de luz, ok? Em volta dos cones, lá na retina, nós temos células denominadas bastonetes. O que os bastonetes fazem? São células responsáveis pela percepção de luz. Então essas células em volta aqui, elas não vão ficar responsáveis pela interpretação das cores. E em relação aos tipos de daltonismo, as intensidades de daltonismo, isso está relacionado diretamente aos tipos de fotorreceptores acometidos pela herança. Então, o daltônico ele pode ter o comprometimento de um tipo de cone, por exemplo, o vermelho. Ou então, em relação ao vermelho e ao verde, ou então aos 3 tipos de cone. E aí, o que vai acontecer nesse caso extremo? O daltônico, ele praticamente só enxerga em escala de cinza, ok? Analisando a parte genética dessa herança, o que nós vamos ter? Nós temos uma herança ligada ao cromossomo X. E aí nós vamos conseguir entender porque que é muito mais comum homens daltônicos do que mulheres daltônicas. No caso dos homens que possuem os cromossomos sexuais X e Y, basta ter um desse gene aqui, ou seja, um desse cromossomo do tipo X, carregando o gene responsável pelo daltonismo. Que a literatura, os cientistas trabalham com o gene Dzinho, tá? Um gene recessivo Dzinho. Então, basta o homem carregar esse Dzinho aqui no seu único cromossomo X para ele ser daltônico. E no caso das mulheres, por que essa porcentagem bem menor de mulheres daltônicas? Para as mulheres serem portadoras dessa herança, obrigatoriamente ela tem que carregar nos seus 2 cromossomos X esse gene responsável pelo daltonismo. Então, carregando o Dzinho nesse cromossomo e o Dzinho nesse outro cromossomo aqui. Conceito que trabalhamos lá no ensino médio, o genótipo significa a característica dos genes daquela pessoa, sendo que o fenótipo é a característica que se manifesta, que se expressa. Okay? Então, quando nós pegamos os daltônicos, um homem daltônico ele vai ter o genótipo XDzinho Y para o fenótipo daltônico. No caso das mulheres, genótipo XDzinho XDzinho para o fenótipo daltônico. Então, eu vou simular um exemplo aqui com vocês de uma mulher que não é daltônica. Então, se essa mulher não é daltônica, ela carrega o gene Dzão.
Esse gene Dzão aqui, ele é responsável pelo desenvolvimento, pela formação dos cones, aquelas células que eu mostrei para vocês no esqueminha. Só que essa mulher, ela pode ser portadora, dependendo das características aí dos seus pais, ela pode ser portadora do Dzinho. Ela pode carregar o Dzinho, que é o responsável pelo daltonismo. Mas ela vai apresentar a herança? Não vai, porque esse Dzão aqui prevalece em relação ao Dzinho. E vamos simular então um cruzamento com um homem que é daltônico. Um homem que é daltônico. Então, o homem sendo daltônico, já entendemos, ó, ele tem que carregar um Dzinho, obrigatoriamente. Caso contrário, ele não vai ser daltônico. Então, um homem que não é daltônico, ele vai ser X Dzão Y. Mas vamos simular aqui com a situação, com a condição do homem sendo daltônico. Ok? Esses cruzamentinhos aqui de genética lá do ensino médio, normalmente fazemos uma tabelinha. E aí nós separamos esses cromossomos, tipos de gametas que serão formados. Então, por exemplo, no caso da mulher, X Dzão, X Dzinho. No caso do homem, X Dzinho. Basicamente, o que nós fazemos nesses cruzamentos de genética é analisar a probabilidade de ter descendentes com determinada herança ou determinadas heranças. Então, aqui, esse gameta se encontrando com esse gameta, nós teremos X Dzão, X Dzinho. Esse gameta com esse gameta, nós teremos X Dzinho, X Dzinho. Esse gameta com esse, X Dzão, Y. Este gameta com este, X Dzinho, Y. Então, analisando a característica desses descendentes, o que nós podemos concluir? Vamos primeiro analisar os descendentes do sexo feminino, que estão aqui, ó. Então, sexo feminino, esses dois de cima. Então, X, 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 X. O que nós podemos concluir? Que a chance desse casal aqui ter uma menina daltônica é de 50%. Ok? Por quê? Porque aqui nós temos a condição de uma descendente não sendo daltônica, porque ela carrega o Dzão aqui. E essa daqui sendo daltônica, por quê? Porque tem o Dzinho, Dzinho. E no caso dos meninos, nós teremos aqui embaixo, então, 50% de chance também de meninos daltônicos. Meninos daltônicos. Este daqui não vai ser daltônico porque ele carrega o Dzão. E este daqui vai ser daltônico porque ele carrega o Dzinho. Para concluirmos essas representações, vamos simular uma outra condição. Vamos levar em conta, então, que a mulher, novamente, não é daltônica, mas ela carrega o gene, então, para o daltonismo. Ela está carregando o Dzinho aqui em um dos seus cromossomos do tipo X. E o homem não é daltônico, então ele não vai ser Dzinho aqui, ele vai ser Dzão. Ele vai ser Dzão. E algumas condições irão mudar em relação aos descendentes. Vamos simular o cruzamento. Então, novamente, fazendo a tabelinha, aquela tabelinha clássica do ensino médio. Gametas que ela vai formar, a gente separa esses dois aqui, ó, X Dzão, X Dzinho. Aqui, X Dzão, Y. E o que nós vamos encontrar, então? Aqui, X Dzão, X Dzão. Ou seja, uma mulher sem daltonismo. Aqui, nós vamos ter X Dzão, X Dzinho. Novamente, uma mulher sem daltonismo, a diferença para essa primeira é que ela porta o gene. Ela carrega esse gene, mas ela não apresenta o daltonismo. Perfeito? E agora, no caso dos meninos, o que nós teremos? X Dzão Y, X Dzinho Y. Olha só como mudou a situação para o primeiro cruzamento que nós fizemos. Então, uma mulher que é portadora, tendo descendentes
com um homem que não tem daltonismo só pode gerar meninos daltônicos. Não existe a probabilidade de gerar meninas daltônicas. E aqui a gente entende, então, por que a chance de homens daltônicos é muito maior do que mulheres daltônicas. E para encerrarmos, só por curiosidade, esse termo aqui, daltonismo, é uma referência ao cientista e químico John Dalton, que era daltônico. Sua mãe desconfiou disso porque ele confundia as cores e a partir daí ele passou a pesquisar o assunto. Eu gostaria de